capítulo 1, verso 15. Esse é um texto que ele mexe muito ao meu coração, porque ele revela quem Jesus Cristo é, né? Quem Ele é. E quando nós falamos sobre esse texto, ele traz a supremacia de Cristo, acima de todas as coisas. Amém? Ele começa assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Amém? Nós vamos falar somente um pedaço desse texto, somente um pedaço, que é justamente o início, que afirma: Ele é. Ele é. Nós só vamos falar sobre isso hoje. Está dizendo e afirmando que Jesus é. Eu quero que você compreenda algo e eu compreendamos. Todo ser humano, ele nasceu para adorar algo. Nós nascemos e Deus colocou isso dentro de nós, com uma essência. Então nós vamos adorar algo. O problema é que a nossa adoração muitas vezes é desviada. Então nós adoramos vícios, nós adoramos pornografia, nós adoramos prostituição, nós adoramos uma série de coisas. Isso vira para nós o motivo da nossa vida, porque aquilo que você adora é aquilo que você ama. Então nós precisamos entender quem Ele é. Meu objetivo hoje é trazer para nós quem Ele é, porque eu e você temos uma imagem de Deus. Cada um de nós carrega em si uma imagem de Deus. Quem Deus é, quem Jesus é, como Ele é, né? Quando a gente vai ver lá o Jesus pintado nos quadros, nós vemos um alguém, né? Pele branca, né? Quase transparente, olhos azuis, cabelos loiros, é ou não é verdade? Longe das características de alguém da região, né? Nós sabemos que esse Jesus não era o Jesus realmente, né? Jamais. Quando nós olhamos a característica, quando as pessoas confundiam quem Ele era no meio da multidão, então Ele não era alguém que as pessoas falaram assim: olha, é aquele loiro lá. Não era assim, né? Então era diferente, mas cada um de nós carrega uma imagem de Deus, e aquilo que nós temos como imagem é aquilo que a gente adora. Então muitas vezes nós montamos no nosso coração um Deus, um Jesus, e dizemos assim: Ele é assim, Ele é dessa forma. Então, desse jeito que nós montamos dentro de nós, a gente adora Ele daquele jeito. Então nós não adoramos um Deus muitas vezes que diz para nós não. Nós não adoramos um Deus que diz para nós que não pode. Nós não adoramos um Deus que diz assim: tem que ser dessa forma, porque sai do meu comodismo, do jeito que eu quero adorar. E o meu intuito hoje é trazer para você quem Ele é, para que nós possamos ter a consciência se estamos adorando o Jesus certo, se realmente a imagem que eu montei dentro do meu subconsciente é quem Ele realmente diz que é. Porque se não for, nós precisamos hoje nos despir dela. Precisamos quebrar esse bezerro de ouro, precisamos quebrar esta imagem que nós mesmos levantamos para nossa glória, para nós. Porque muitas vezes a gente coloca um Jesus desse jeito, e apesar de a palavra, ou apesar de ouvirmos outras coisas acerca dele, nós nos recusamos de nos prostrar diante disso, porque nós já montamos uma imagem. E em nome de Jesus, hoje o intuito é que você quebre todas as imagens que você tem acerca dele, e você se permita saber quem Ele realmente é. Amém? Então, quando nós falamos sobre Ele é um Jesus fora de tempo, atemporal. É um Deus atemporal. O que significa isso? Fora do tempo. Deus, Ele não está preso ao nosso tempo. Deus, Ele não está preso no amanhã. Deus não está preso no passado. Deus, para Ele não existe isso.
Por isso que a palavra, como fala acerca de Jesus, diz que Ele é. Ele é. Ele nunca foi e jamais será. Ele é. Todo o tempo, em todas as estações, em todas as eras, em todas as décadas, Ele é. Ele é. Ele não será. Ele é. Ele não foi o Deus da minha vida. Ele é. Então muitas vezes nós, na nossa vida, montamos uma imagem de Deus em que eu já vivi experiências com Deus, e a gente fica preso em coisas que a gente já viveu com Deus no passado, coisas que eu e você muitas vezes vivenciamos com Deus. Então a gente fica preso a uma imagem que está lá no passado, e hoje a gente não vive uma nova coisa com Deus, porque a imagem que a gente tem é aquela que a gente viveu no passado. Mas eu era mais assim, mas eu fazia isso, mas eu estava assim, eu estava mais perto de Deus, eu fazia isso, e a gente fica preso no passado e esquece que Deus é hoje. E muitas coisas que Ele fez no passado, Ele pode não fazer hoje, porque Deus faz nova todas as coisas. Sempre Ele está realizando coisas novas, e hoje você não é a mesma pessoa do passado, eu tenho certeza disso, amém? Glória a Deus por isso. Você não é mais a mesma pessoa, e muitas vezes Deus tinha que nos tratar de um jeito, porque a gente ainda estava começando a caminhar. Sabe quando uma criança está começando a ficar em pé? Está começando a caminhar, você tem mais cuidado, você olha, você está ali do lado, não é verdade? Mas quando começa a correr, o que você faz? Está normal agora. Agora vamos fazer outra coisa. É assim que é com Deus. Deus, Ele muitas vezes nos cerca, e durante um tempo da nossa vida, então a gente vive um tempo com Deus, mas não significa que a gente vai viver isso para sempre. Por quê? Porque Deus quer fazer coisas novas em nós e através de nós. Chega um tempo em que Deus nos atrai, Ele fala assim: ei, espera aí, já fui até aí muitas vezes, agora vem aqui, agora é seu tempo de me buscar, é tempo de você vir atrás de mim. E a gente fica preso nas visões e na imagem que a gente tem do passado de Jesus na nossa vida, daquilo que a gente viveu. E o que isso traz para nós? Traz hoje angústia, traz para nós um peso de não conseguir viver a mesma coisa. E eu quero que, em nome de Jesus, essa imagem de Deus na sua vida, ela seja quebrada hoje. Porque Deus não faz a mesma coisa sempre. Ele sempre está fazendo coisas novas. Amém? Com pessoas, irmãos, que crescem em sua presença. Deus, em um determinado tempo, encontrou o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, e se revelou a ele e ensinou ele durante 3 anos. Mas depois disso, era Saulo que buscava a Cristo. Não significa que o amor dele deixou de ser maior ou menor, significa que agora é uma outra estação. Você está vivendo uma outra estação de Deus. Amém? E as estações, elas mudam, para mostrar para a gente que a nossa vida é uma vida de estações. Tem hora que a gente está como, irmão? Só fogo, pingando, é ou não é? Pinga até larva assim da gente, né? Para queimar, incendiar. Mas tem tempos que parece que a gente precisa ir buscar, porque isso nos aperfeiçoa. Isso mexe conosco. E eu quero que você compreenda isso, porque nós temos imagens em nossa vida de passados com Deus, e em nome de Jesus, repete comigo: Deus não era, Deus é. Amém? Então qualquer imagem que você tenha, qualquer coisa que você tenha vivido com Deus, é apenas mais uma experiência que você viveu. Agora Deus tem um tempo para você. Agora Deus tem algo com você. Agora Ele quer se revelar a você de uma outra forma. Agora Ele quer fazer coisas novas com você. Então você não pode ficar preso naquilo que Ele era. Está entendendo? Ele é. Então às vezes a gente fala assim: mas no passado eu orava 2 horas, mas agora eu oro 20 minutos, eu oro
Irmão, em nome de Jesus, não tem problema. Minha pergunta para você é simples: você ama o mesmo Deus? Você adora o mesmo Deus? Você busca o mesmo Deus? É esse Deus que você ama? Então não importa, irmão. Agora, qual é a sua realidade agora? Você tem que amar Ele agora, do jeito que você está, não do jeito que você era. Você percebeu? Eu não sei você, mas todas as vezes que eu paro, muitas vezes para olhar como eu era, eu olho para mim agora e falo assim: meu Deus. Quando a gente se converte, quando nós encontramos a Jesus, irmão, é uma outra pegada, é ou não é verdade? A gente prega para o poste da esquina, né, para as melancia, a gente prega, porque a gente quer que todo mundo seja alcançado por aquilo, mas parece que um tempo da nossa vida, a gente, não, esfriei porque eu não estou pregando daquele jeito. Não, irmão, você amadureceu, amém? E a maturidade nos traz responsabilidade. Então nós precisamos olhar o Deus que é hoje. Senhor, hoje, do jeito que eu sou, da forma que eu estou, o que o Senhor quer comigo? Agora, para esse tempo, para agora. Eu nunca vou ser quem eu era, eu vou ser quem o Senhor quer que eu seja hoje. Amém? Em nome de Jesus. Então quebra essa imagem do passado sobre a sua vida. Primeira coisa. E a outra coisa que a gente tem que quebrar na nossa vida é quem a gente será. A gente fica preso: ai Deus, será que eu vou ser? Será que isso vai acontecer? Será que vai ser dessa forma? Senhor, olha, irmão, em nome de Jesus, Deus não será, Deus é. Ele realiza hoje, é hoje. Pastor, mas amanhã, não importa, amanhã. Não importa se amanhã você vai ser ministro, o que ele vai realizar, se ele vai abrir uma porta, se ele vai fechar a porta, não importa o amanhã, importa o agora. Você só tem agora, você só tem o hoje. Eu e você não temos o amanhã, eu e você não temos nem o daqui a pouco, nós temos o agora. Então, em nome de Jesus, não se preocupe. Não se preocupe o que Deus vai te realizar. Eu sei de uma coisa: Ele é bom, e a palavra diz que Ele é bom. E se Ele é bom, o amanhã será bom, porque Ele já está lá. Amém? Então, em nome de Jesus, quebra imagens do seu coração, de esperanças que você tem futuras. Porque muitas esperanças futuras, elas só servem para frustrar o nosso coração. A gente fala assim: não, vai acontecer desse jeito. E nós montamos imagem do nosso futuro como será. E é frustrante quando ele não é o que a gente pensou que ele fosse. Porque nós montamos uma imagem dele. E eu quero que você compreenda como nós podemos montar a imagem de algo, se quem coordena todas as coisas pela palavra do seu poder é Deus. Se Deus muda estações, se Deus muda circunstâncias, se Ele faz absolutamente tudo conforme o conselho da sua vontade, sem perguntar para mim, sem perguntar para você se a gente quer, Ele simplesmente faz, porque Ele é Deus. Então, quando nós montamos imagens futuras, a gente só traz para nós frustrações, porque a gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais. A gente não vai parar hoje e começar a sonhar que a gente vai ter um Fusca ou um Fiat 147. A gente vai falar de um carro melhor. A gente não vai parar e vai falar de uma casa pequenininha. Não, a gente vai falar uma casa grande. Nós não vamos falar de uma empresa pequena, nós vamos falar de uma empresa grande. Nós não vamos falar de um emprego em que eu trabalho essa hora. Não, eu quero ser isso, eu vou ter isso. E muitas vezes essa é a única imagem que a gente tem. E essa imagem, quando não se cumpre, gera em nós frustração. Então, eu quero que você, em nome de Jesus, quebre todas as imagens que você projetou no seu futuro. Porque senão você vai adorá-las, você vai viver por elas. E a palavra de Deus diz que você tem que viver por Cristo, para a glória de Cristo.
por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então quebre todas as imagens que você projetou, que você planejou, em nome de Jesus, e apenas tenha Ele. Fala: Senhor, Tu és o Senhor que não está preso no tempo. O meu amanhã pertence ao Senhor. Com muito ou com pouco, com aquilo que eu espero ou não, bendito seja o Teu nome. Amém? Porque nós precisamos viver. Nós precisamos quebrar imagens que levantamos para adorar e que frustram o nosso coração. Imagens do passado, imagens do futuro. Ah, mas eu tive um casamento frustrado no passado. Imagens que eu levantei. Em nome de Jesus, Deus hoje é. Então não importa o que aconteceu, importa hoje. E hoje Ele é Deus da sua vida. Amém? Vocês estão entendendo, irmão? Ah, mas eu era, você era, hoje você é o quê? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Jesus é, e quando fala que Ele é ser, é existir, é ser. E é interessante quando nós olhamos a palavra do Senhor, que lá em Êxodo 3,14, Moisés pergunta para o povo a seguinte coisa, pergunta para Deus: Senhor, eu vou lá, tudo bem, mas quando eles perguntarem, quem está me enviando? O que eu vou dizer para eles? O que eu vou dizer? Deus diz para ele: diga que o eu sou te enviou. Ele não se define em uma coisa. Ele diz o que Ele é. Ele diz: eu sou tudo. Eu não sou um Deus que não tem uma definição. Você não pode dizer que eu sou um Deus de prosperidade. Você não pode dizer que eu sou um Deus de cura. Você não pode dizer que eu sou um Deus que livra. Eu sou tudo. Eu sou. Então Ele não define em uma ação. Ele define em uma existência. Ele diz: eu sou. Eu sou tudo. Eu não sou apenas o que você imagina que eu sou. Eu sou tudo que existe. Esse é Jesus de Nazaré. Quando Ele está dizendo que Ele é, quando está definindo que Ele é, quando o apóstolo tem essa revelação de dizer quem Ele é, Ele está dizendo: você não pode prender Deus em um diagnóstico ou prender Deus em apenas uma opinião. Porque a minha mente e a sua mente são muito pequenos para definir quem Ele é. Ele é tudo. Ele é a existência. Ele não é só o sol. Ele não é somente a bondade. Ele não é só a graça. Ele é tudo. Tudo existe porque Ele é. É por isso que existe. É por isso que as coisas acontecem, porque Ele é. E se Ele não existisse, nada existiria. Esse é o Cristo de Deus. É isso que Ele está se apresentando. E eu quero que nós possamos entender algo. Se Ele é tudo isso que Ele diz que é, e Ele é mais que isso, por que o seu coração fica tão aflito? E porque, sabe, eu vou naquele salmo que fala: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Por que o teu coração está tão aflito? Porque a sua vida anda tão cheia de tormentos? Porque você se preocupa tanto com todas as coisas, se o Deus que você diz que ama, o Deus que você diz que serve, já está lá?
já está cuidando de cada detalhe da sua vida. Se Ele sustenta o planeta Terra no lugar aonde está, se estivesse 1 grau à direita, nós morreríamos de frio. 1 grau à esquerda, nós morreríamos queimados. Se esse Deus poderoso sustenta todo o universo pela palavra do seu poder, Ele não pode cuidar da sua vida? Porque você está aflito, Ele é. Essa é a nossa garantia. Ainda, irmãos, que nós não tenhamos o que almejamos, ainda que as coisas não ocorram como a gente quer, ainda que estejam longe do nosso braço, ainda que as decepções da vida venham, Ele continua no alto e sublime trono, continua ordenando todas as coisas pela palavra do seu poder. O seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Ele é. Então, quando você estiver angustiado, quando você estiver passando por situações na sua vida, lembre-se quem Ele é. Lembre-se que nada em toda a existência tem aquilo que só Ele tem. Quando você estiver precisando de algo, sabe, irmãos, tem vezes que o nosso coração está angustiado. Passamos por situações, passamos por tristezas, passamos por angústias na nossa vida. E quando isso vem, muitas vezes a gente recorre a tantas outras coisas, a gente esquece que Ele é. Ele é o único que pode trazer paz ao nosso coração. Ele é o único que pode apaziguar as tempestades que estão dentro do meu coração, na minha mente. Ele é o único. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele continua no mesmo lugar. Reis se levantam, impérios se levantam, homens que dizem grandes se levantam, pessoas que dizem Deus se levantam, e Ele continua. Todos caem, todos morrem, todos passam por essa terra, e Ele continua sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irmão. E Ele é o teu Deus. Ele é. Nós não estamos perdidos. Ele é. E quando Ele fala, Ele diz que Ele é. Há uma definição em João 1, do 1 ao 5. O Evangelho de João, ele fala sobre o Cristo, quem Ele realmente é, traz a divindade de Jesus. Quando você for ver sobre a divindade de Jesus, assim, é um capítulo que ele diz muito o que Ele é. Ele diz o que Ele é muito em João, porque é enfatizado muito a divindade do Senhor. Aí ele diz, não, João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ele está falando, eu sou. E todas as vezes que a gente olha para Deus, nós precisamos entender que o objetivo de Deus através de Jesus é que nós o conheçamos, que nós possamos entender quem Ele é. E é muito interessante, eu estava vendo esse versículo aqui, e ontem eu fui indo nele. Ele começa dizendo, Ele é Deus. Ele não diz, Ele pode ser. Ele não diz no versículo, não está dizendo talvez Ele seja. O versículo afirma, diz, Ele é Deus. Nós não estamos falando de um Cristo, de um homem apenas que veio sobre essa terra. Nós estamos falando do Deus encarnado, o Emanuel.
o desejado das nações, o Deus prometido. Deus, ele tinha que julgar os homens, porque todos pecaram, como a palavra de Deus diz, e destituídos estão da glória de Deus. Então a justiça de Deus, ela tinha que vir sobre nós, porque Deus não pode ser injusto. Então ele envia o seu Filho para aplacar a sua ira, para que estivesse entre a ira de Deus e o homem. Então ele recebe sobre si toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus. Muitos dizem, hoje já não dá mais, hoje a ciência e todos os historiadores não conseguem mais dizer e negar a existência de Jesus. Historicamente é impossível negar a existência dele. Então eles tentam hoje tirar sua divindade. Não, tudo bem, ele era um bom homem, ele realmente existiu, mas ele não era divino. Mas a palavra de Deus diz, ele é Deus. Lá no início ele diz, façamos o homem a imagem e semelhança. O verbo de Deus que traz à existência todas as coisas é o Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso que diz, sem ele nada do que foi feito se fez. Aí começa, ele é o Criador de todas as coisas. Ele, irmãos, ele não é só o Jesus da cura. Ele não é só o Jesus que multiplicou pão. Não. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando ele decidiu ir na cruz, não é porque ele olhava para nós e víamos que nós éramos bons. Porque nós não somos bons. Eu não sou bom. Ele foi para a cruz porque nós precisávamos que ele fosse. Não era porque a gente era bom. Ele foi para a cruz porque somente ele poderia pagar o preço. Ele é. E a vida é a luz dos homens. Eu quero que você compreenda, ele é a luz que ilumina todos os homens. Todos nós pecamos, destituídos da glória de Deus, e fora de Deus, nós estamos em uma escuridão gigantesca, perdidos dentro de nós, perdidos no meio deste mundo caótico, sem direção, buscando em coisas vazias um preenchimento que só Ele pode dar. E quando o encontramos, quando realmente o encontramos, parece que os nossos olhos são abertos. E a gente olha para aquilo que a gente fazia, para aquilo que a gente era, para aquilo que a gente fazia. Meu Deus, como eu fazia isso? Como eu era cego. Eu estou falando de você, eu estou falando de mim, irmão. Como eu era cego. Oh, Jesus, eu não precisava disso, eu não precisava fazer isso, eu não precisava buscar nesses lugares, eu não precisava, Jesus, eu não precisava, porque a luz trouxe o quê? Clareou todas as coisas. Agora, aquilo que parecia bom no meio da escuridão, tem claridade, então ele é ruim. Você já teve no meio assim, irmãos? Sabe quando você acorda no meio da noite, meio zonzo assim? Aí você vai pro banheiro, aí você dá com o dedinho no canto da mesa assim. Já bateu com o seu dedinho? Já, irmão? Misericórdia, irmão. Misericórdia, o negócio é estreito, não é? Que dor! Que dor aquilo causa! A gente precisa entender que no meio da escuridão, algumas coisas parecem o que não são, é ou não é verdade? Você já teve aquela coisa assim, de estar olhando uma sombra de alguma coisa? Fala, meu Deus, aí você levanta, é uma roupa pendurada no lugar. Já aconteceu com você, irmão? Misericórdia, estava repreendendo e apenas a roupa que eu pendurei no lugar errado. Porque na escuridão, muitas coisas, elas se perdem.
Muitas coisas parecem e não são. Mas, quando a verdade é revelada, e Ele é a verdade, já não há mais escuridão. As coisas ficam claras. Ele veio nos tirar da escuridão. Ele é a luz. Então, em meio do lugar mais escuro que você esteja, seja ele qual for, basta você clamar e dizer: Cristo, Tu és a luz. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa te enxergar. Eu quero te ver, eu quero contemplar a tua beleza, eu quero contemplar quem o Senhor é, eu quero te conhecer. E sabe o que Ele faz? Ele abre os olhos do cego. Não houve cego que se achegou a Jesus que permaneceu cego. Aqui a palavra, quando nós vemos verbo no original, é logos. Logos é a expressão máxima de Deus aqui. O que Deus está falando que Jesus é, Ele está dizendo: Jesus é o logos, é a expressão máxima, é o máximo que Deus pode fazer para nos dizer quem Ele é. E quando nós olhamos isso, é muito interessante. Sabe por que isso é importante? Porque nós só conseguimos, eu quero que você entenda algo, nós só vamos conseguir ouvir e entender alguém quando esse alguém fala. Ok? Você pode olhar para mim, você pode olhar para alguém de longe e pode falar assim: eu não gosto muito daquela pessoa. Já aconteceu com você? Você olhar e falar assim: é meio estranha essa pessoa. Aí quando você chega para conversar com a pessoa, ela não é nada daquilo do que você imaginava. Já aconteceu com você? Você já se espantou com isso? Irmão, eu já. Falei: meu Deus do céu. Aí quando você chega para conversar com a pessoa, ela não é nada daquilo que você montou. Ela é totalmente diferente. Mas como você a conhece? Pelo que ela diz, pela palavra que ela diz. É assim ou não é? Jesus, olha, irmão, é tão importante nós entendermos isso. Porque Deus, Ele quis se fazer conhecido. E Deus, Ele não se revelou a nós de outro jeito, a não ser pela sua palavra. Não há como você conhecer, não há como você saber quem Deus é, não há sem Jesus. Ele é o Logos de Deus, Ele é a forma que Deus decidiu dizer como Ele é, o que Ele pensa, como Ele se expressa, os seus feitos. Você entende isso? Ele é a expressão de Deus. Não tem como você conhecer a Deus sem Cristo, porque você não tem como conhecer alguém sem que Ele diga palavras. E Deus deixou a sua palavra, o verbo de Deus, as Escrituras, o Cristo que diz como Ele é. Nós, irmãos, não estamos andando à deriva. Nós não fazemos as coisas e queremos as coisas de Deus porque a gente quer. Não, a gente quer porque nós entendemos através de como Ele se revelou, através do Seu Filho. Jesus diz: não, ame os seus inimigos. Aí a gente fala: não, mata ele, Deus. Senhor, primeiro a gente é tudo bonzinho, irmão. A gente começa assim: Deus, mata, mas mata um raio. Aí depois a gente já orou um pouquinho, né? Senhor, não mata não, só aleja. Aí a gente orou um pouquinho e falou: Senhor, não aleja não. Põe de cama 3 meses, Deus. Esses aí são os mais bonzinhos, irmão. A gente precisa entender que Jesus disse: ame os seus inimigos. Por que Ele disse isso? Porque Ele quer revelar um Deus que ama os seus inimigos. E você sabe quem eram os inimigos de Deus? Eu e você. Eu e você somos éramos inimigos de Deus.
E Deus fez o quê? Ele nos amou com amor tal, de tal maneira. Aí ele se revela através do seu filho e diz: ei, ame os seus inimigos, porque eu amei você. Eu te amei que mandei o meu filho para que você não morresse nos seus pecados, mas tivesse a vida eterna. Então ame. Entende? Por isso que Jesus é a expressão de Deus. As pessoas, elas falam: não, eu quero conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Está aqui. Como Ele é? Está aqui. O que Ele pensa? Está aqui. O que Ele tem para a sua vida? Está aqui. Quais são os projetos? Está aqui. Tudo está aqui. Porque Ele se revelou a nós através da sua palavra. Palavra. Irmãos, como nós vemos no Novo Testamento, após a ascensão de Jesus, são poucos as visões e as coisas que acontecem. Pouco. Porque Deus começa a ser conhecido através da sua palavra, através de Cristo. O Cristo traz a existência, a essência de Deus. O nosso pensamento sempre é quem Deus é, como Deus faz, como isso Deus, e como conheceremos? Através do Cristo. E muitas vezes a palavra que Ele tem para nós é assim: a minha graça te basta. A gente quer: Senhor, porque isso aconteceu? Porque isso está acontecendo comigo? Olha Deus isso, olha Deus isso, olha Deus isso. E Ele olha para nós e apenas diz: a minha graça te basta. E a gente tem que olhar para essa palavra e dizer: Senhor, amém, eu sei que Tu és, então eu estou firmado na Tua palavra. Não há em toda a existência uma outra forma de conhecer a Jesus. Por isso que a gente tem falado como você conhecer essa palavra neste lugar. Porque não tem como você conhecer a Deus de outro jeito. Experiências não te conduzem ao lugar de afirmação, porque a nossa mente ela tem que ser transformada, e é transformada através da palavra de Deus. As experiências, ela pode alegrar o nosso coração ou não. Então a gente muitas vezes vai até um ponto, mas as experiências, elas não fixam os nossos pés. O que faz a gente estar firme e consistente é como a gente conhece. E não tem outra forma, irmão. Ele deixou aqui como Ele quer ser conhecido, através de Cristo e da sua palavra. Aí ele diz assim: por que isso, pessoal? Porque Ele é. O que Ele é? João 14,6. Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é a expressão de Deus. Por isso Ele é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso que Ele afirma isso. Por que Ele afirma isso? Porque Ele é o Logos. Ele não está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida por nada. Ele está dizendo porque Ele já afirma o que Ele é. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor, Criador de todas as coisas. Eu sou a expressão de Deus. Então eu sou o caminho. Ele não diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Há um ditado popular que diz isso. Eu quero mudar esse ditado: todos os caminhos levam ao inferno, só um caminho leva a Deus. Todos os caminhos levam à destruição. Os caminhos do homem levam ele à destruição. Quantas vezes eu e você
trilhamos caminhos de morte na nossa vida. E muitas vezes culpamos a Deus. A gente culpa a Deus pelas nossas más escolhas. Com Deus não tem nada a ver com isso. Mas não vou entrar nisso, que isso é longe. Mas a gente precisa entender. Aí ele vai lá, olha só, ele fala isso, certo? Aí ele vai lá em João 10:7. Jesus, pois, lhes afirmou, de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O que ele está afirmando? O que ele já disse. Ele disse que ele é o quê? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz vai, ele diz vem. Através dele. E ele está afirmando que ele é o quê? Eu sou a porta. Não existe outra porta. Não existe outra forma de conhecer a Deus. Não existe outra forma de viver Jesus. Não existe outra forma de se achegar ao reino. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é. E eu e você precisamos nos curvar a Ele e dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor. Não dizer, não, Senhor, peraí. Eu conheço um caminho, um outro caminho, que vai me fazer chegar a Deus. Não vai. Não vai. Porque o que Deus se revelou a nós foi que Ele é. Eu não sei, irmão, o que você tem procurado, qual porta você tem batido e no que você tem esperado. Eu sei de uma coisa: Jesus é a única forma. O que você quer? Uma vida melhor ou você quer uma vida eterna? Você quer viver por este mundo ou viver eternamente para a glória de Deus? E isso é o que Ele é. Ele não afirma, você pode encontrar vida em outras coisas. Ele diz, eu sou a vida. Você não vai encontrar vida em drogas, você não vai encontrar vida em bebedice, você não vai encontrar vida em prostituição, você não vai encontrar vida em mentira, você não vai encontrar vida em dinheiro, em uma vida melhor. Você só vai encontrar vida em mim, porque eu sou. Ele definiu a vida. A gente precisa entender isso. Ele definiu o que é vida. Ele não disse, você vai encontrar vida em outro lugar. Ele falou, não, eu sou a vida. Eu sou. E Ele não era, Ele é. Então hoje tem vida para mim e tem vida para você hoje aqui. Porque Ele é. Ele é. Vocês estão entendendo, amados? Jesus da glória. Está diminuindo esse tempo aí, irmão. Tem um tempo agora aqui. Eu não sei, hoje eu pregaria até, irmão. Estou aqui, viajando no Senhor aqui. Nós precisamos de Cristo para entrar no reino de Deus. Eu quero que você entenda. Esqueça qualquer imagem que você tinha de Deus, que passam pela sua mente, qualquer imagem formada por filosofias, por ideologias. Porque eu quero que você entenda, nós vivemos em um tempo, a nossa geração, o nosso tempo, o espírito da época, ele quer formar uma ideologia na nossa mente, uma forma de viver. Não é somente mais uma opinião. Ele quer prender a gente em algo. Então esse tempo é um tempo em que as coisas querem nos prender na nossa mente, causando enfermidades em nossa mente, nos deixando doentes. Sabe o que está declarado aí nesse mundo? Que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sabe o que a Bíblia me diz? A Bíblia me diz que Jesus é a paz que excede todo o entendimento. E eu vou ficar com o que Jesus disse. Que eu e você temos a paz que excede todo o entendimento. Nós não somos ansiosos como esse mundo diz que é.
As patologias desse mundo não alcançam nossas vidas, porque nós não vivemos por estatísticas humanas, filosofias humanas, nem pelo espírito deste tempo. Nós vivemos pela palavra de Deus, e ela diz que eu sou livre. Você é livre. Não porque eu estou dizendo para você, mas porque um dia um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado está sobre seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O aumento do seu governo não terá fim. O seu nome e eu e você não temos mais prisões sobre a nossa mente, nem sobre os nossos corações. Nós não somos reféns do medo deste mundo. Nós somos livres porque Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós, e Ele vive eternamente. Ele vive, irmão. Ele vive. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. É a nossa esperança, irmão. É o que Ele é. É o que Ele é. Não se deixe, irmão. Não se deixe ser levado por coisas deste mundo. Não deixe que esse mundo diga o que você é. Defina o que você é. Porque a Bíblia diz o que você é. O Filho de Deus morreu na cruz para dizer o que você é. Filho do Deus Altíssimo. Ah, mas você é desse jeito. Não, eu não sou desse jeito. Eu estou em construção. Todos nós estamos em construção. A cada dia, irmã, amém? A cada dia a gente derruba uma parede podre da nossa casa. A cada dia a gente tira um cano furado da nossa casa espiritual, nossa vida. A cada dia. E a gente coloca algo novo. Uma peça nova. Em nome de Jesus. Ai, Senhor. Jesus afirma, João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu nisso? Você crê que Ele é isso? Você crê que Ele é a ressurreição e a vida? Porque nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, na nossa vida, nas nossas prisões, mortos. Mas um dia nós ouvimos. Um dia eu ouvi uma voz que chamou o meu nome. Assim como Lázaro, eu era Lázaro. Eu estava morto, era eu. E eu ouvi uma voz. E essa voz chamou o meu nome. Essa voz chamou o seu nome. Essa voz chama o seu nome. Aí ele diz: Ele é a ressurreição e a vida. Se a gente ressuscitou, não ressuscitou para viver a mesma vida, não ressuscitou para viver as mesmas coisas.
Ressuscitou para ser aquilo que Lázaro era. Sabe o que Lázaro era? Ele era um testemunho vivo de Cristo. Quando falavam, cadê? Não, ele não ressuscitou. Eu sou prova que ele ressuscita. Você é prova que Jesus ressuscita pessoas. Você é uma prova viva. Você estava morto, mas agora você vive e não morrerá de novo. Então não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Irmãos, em nome de Jesus, o que neste mundo se compara a Ele? O que se compara a Ele? O que? Me diz! O que se compara, o que chega próximo ao Filho de Deus, a beleza de Deus, a beleza de Cristo, o que chega perto disso, o que pode conquistar e roubar o nosso coração, para nos conduzir a uma vida de morte? Se foi para a vida que Ele nos ressuscitou, não dá para viver a mesma vida, não dá para viver a mesma forma, não dá para ser o mesmo. Não é porque alguém disse, é porque eu encontrei o Filho de Deus. Eu encontrei, Ele é, eu não estou. Não é porque alguém disse. Eu tenho certeza do que Ele é. Ele é tudo. Ele é tudo. Apocalipse 1:18. Jesus. E aquele que vive, estive morto, eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 17. Isso. Eu sou o primeiro e o último. Não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram criadas por Ele, e todas as coisas se fecharão nele. Não se preocupe. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei. Eu sei de uma coisa, irmão. Ele é o que você precisa. Ele é a única forma de você conhecer Deus. Ele é o único jeito que Deus deixou para você viver uma vida com Deus. Não tem homens. É Ele. Ele é. Ele é. E não baseado em mim, mas baseado nele. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pudesse falar com Ele. Você não precisa de homens para orar por você, porque Ele ouve a sua oração. Mas eu não sei orar, não importa. Não importa. Ele conhece o teu coração, então fala com Ele do jeito que você é, do jeito que você sabe. O que eu quero hoje é que você quebre, em nome de Jesus, imagens de coisas que te aprisionam, de coisas que te fazem, que te impedem de viver o novo de Deus hoje. Coisas do seu passado, formas que você já viveu com Deus, as coisas do futuro, que você também quebra essas imagens hoje, e apenas viva o que Ele é hoje. Apenas viva o que Ele é. Nós não te pregamos hoje filosofia humana, nós te pregamos o poder de Deus, que é capaz de transformar o coração do homem.
Ah, Espírito Santo, vem sobre nós. Revela-nos a verdade de Cristo. Em nome de Jesus.